Pilhas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em pilhas, mas vamos entender melhor de onde elas vieram, não do supermercado, mas sim a sua história, quanto evoluíram, como realmente funcionam e quais as reações envolvidas nesse processo. Tudo começou em 1786, quando o professor de anatomia, médico e filósofo Luigi Galvani estava dissecando uma rã próxima a uma máquina eletrostática. Observou que, ao tocar no nervo da coxa da rã com a ponta do bisturi, ocorria contração muscular. Para provar sua teoria da eletricidade animal, Galvani pendurou rãs em um fio de ferro que, ao tocar no fio de cobre, elas também se contraíam. Ele concluiu que os animais mortos ainda mantinham energia de origem divina, mas essa teoria não convenceu a todos. O físico e inventor Alessandro Giuseppe Volta contestou a teoria de Galvani, comprovando a partir de experimentos que a eletricidade não provinha dos músculos da rã, mas sim da energia das reações de oxirredução dos metais. O animal apenas conduzia a eletricidade. A pilha de volta foi criada em 1800, a partir do empilhamento de discos, zinco e tecidos umedecidos em salmoura ou solução ácida, formando uma grande coluna com fios condutores nas extremidades que, ao serem conectados, produzia corrente elétrica. Em 1936, o químico e meteorologista John Frederick Daniel considerou os princípios científicos da eletroquímica de Faraday e aperfeiçoou a pilha de volta, resultando em uma pilha capaz de manter a corrente elétrica constante por mais tempo. Daniel construiu a pilha com dois eletrodos que ficam em compartimentos separados, porém conectados por um fio condutor de elétrons e uma ponte salina ou parede porosa. Substituiu definitivamente o uso da solução ácida por uma solução salina, diminuindo os riscos durante seu uso. A pilha de Daniel também é chamada de células eletroquímicas e celas galvânicas. O processo de oxidação e redução acontecem espontaneamente e simultaneamente, resultando no fluxo de elétrons, ou seja, corrente elétrica. O ânodo possui uma lâmina de zinco mergulhada em uma solução de sulfato de zinco e é chamada de polo negativo, pois os elétrons da lâmina são doados ao elemento com maior potencial eletroquímico através do fio condutor, nesse caso, o cobre. O que acontece no ânodo chama-se oxidação, ou seja, o zinco metálico cedeu seus elétrons, tornando-se zinco 2 resultando na diminuição da lâmina de zinco e no aumento da concentração da solução. O que acontece no ânodo chama-se oxidação, ou seja, o zinco metálico cedeu seus elétrons, tornando-se zinco 2 resultando na diminuição da lâmina de zinco e no aumento da concentração da solução. E o que acontece no cátodo chama-se redução, ou seja, o cobre metálico atrai os elétrons do zinco, transformando os íons da solução cobre 2 em cobre metálico, resultando no aumento da lâmina de cobre e a redução da concentração da solução. Então podemos chamar o zinco de agente redutor, pois ele causou a redução do cobre 2 para cobre metálico. E o cobre é o agente oxidante, pois ele causou a redução do zinco metálico para zinco 2 Esses processos estão representados nessas reações. A diferença de potencial elétrico entre o ânodo e o cátodo da pilha é medida com um voltímetro, mas também podemos calculá-la manualmente a partir do potencial elétrico de cada elemento. Após muitos estudos, a comunidade dos químicos determinou o hidrogênio como referencial de potencial elétrico, ou seja, o hidrogênio é o eletrodo potencial padrão e possui tensão igual a zero.
Nas reações de oxirredução, um elemento tende a oxidação e o outro a redução. O potencial padrão gerado ou consumido nessas reações foram tabelados, a fim de facilitar a consulta para os cálculos da tensão final. Desse modo, saberemos se ela é possível, se consumirá ou gerará corrente elétrica. Para calcular a diferença de potencial, ou DDP, é simples. Basta identificar o potencial de redução do cátodo e subtrair o potencial de redução do ânodo. Esse valor será o mesmo medido pelo voltímetro, conforme representação das reações. É importante ressaltar que nas pilhas o fluxo de elétrons sempre sairá do cátodo, sendo ele o agente redutor que sofrerá oxidação, e seguirão para o ânodo, sendo ele o agente oxidante que sofrerá redução. A ponte salina é um tubo preenchido com material gelatinoso que não interfere na reação e conecta o ânodo e o cátodo. Sua função é equilibrar as cargas da solução, evitando o excesso de cátions no ânodo e o excesso de ânions no cátodo. A evolução dos geradores de energia continuou. Le Chancler inventou a pilha comum, que foi aprimorada para a pilha alcalina, seguida pela pilha de chumbo, níquel-cádmio, hidretos metálicos e bateria de lítio, presente na maioria dos aparelhos eletrônicos portáteis.